Olá, que a paz do Senhor esteja com todos, paz e bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Professor Luiz Fábio com vocês em mais uma noite. Para você que está assistindo pela manhã ou pela tarde, também dá no mesmo. Estamos ao vivo aqui em todas as plataformas, LinkedIn, Facebook, YouTube. E atendendo ao pedido de vocês, nós vamos começar a nossa análise de cenário de hoje com o tema jurídico. Tá? Muitos de vocês escreveram aqui pra gente, colocaram aí nas últimas lives, solicitando que a gente fizesse a abordagem de alguns temas jurídicos. Então eu selecionei alguns baseados nas perguntas de vocês, para que a gente possa vir debater. Continuando com o nosso bate-papo semanal, nós chegamos a 2.699.000 pela Johns Hopkins University. Para você que está entrando em nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós sempre fazemos esse trabalho aqui desde dezembro do ano passado, quando eu ainda estava na China e alarmei todos aqui no Brasil do que estava acontecendo lá, já no começo de janeiro. Nosso LinkedIn tem o nosso perfil, se você quiser me conhecer melhor lá, tem todos os nossos diplomas, por onde a gente já passou nesses quase 28 anos aí de experiência internacional. Bom, pela World Meteor, nós já chegamos em 2.712.000 casos. Mas, obviamente, o foco hoje não vai ser tanto essa parte de engenharia que a gente sempre faz com vocês, acompanhando mais de 400 fontes no mundo inteiro aí, e dando uma visão do que está acontecendo. Eu vou deixar isso aqui para mais lá no final. Nós somos pesquisadores da Kaggle também. Se você quiser conhecer mais, entre aí e assista nossas lives desde a primeira. Nosso trabalho aqui é um trabalho de educação, um trabalho educacional, científico. Nós somos pesquisadores, mas não recebemos nada por isso. Estamos aqui para lhe ajudar. E o intuito maior aqui é salvar vidas, salvar famílias, como a gente tem feito desde a primeira live. Tá? Fizemos algumas análises aí para vocês, análises comparativas de engenharia de dados entre Brasil e Itália, Brasil e Estados Unidos. Eu fiz uma outra também entre Brasil, aqui é acompanhamento por estado, tá? Isso tudo a gente faz em todas as nossas lives, para você que está entrando pela primeira vez. E abordamos temas também de outras áreas. Consultamos praticamente todas as universidades do mundo aí, Harvard, MIT, Stanford, pelas quais eu já passei, China, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Europa. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho também do que a gente viu lá em Harvard, tá? Do ponto de vista prático também. E vamos tratar também, isso aqui foi bem lembrado aqui, o pessoal já está entrando ao vivo aí, perguntando. Muito obrigado para você que está entrando. Vamos com calma, tá? Vão colocando as perguntas de vocês. Vocês sabem que a abordagem que a gente faz aqui é uma abordagem bem científica, mas acima de tudo uma abordagem sem ideologia, tá? Falamos sobre o modelo de transmissão interativa do Covid-19 e falamos também dos cuidados que os japoneses estão tendo. Os japoneses também acabaram ultrapassando uma fase de relaxamento lá, como aqui no Brasil também estão querendo fazer, da qual eu sou contra. Já opinei sobre isso. Na live anterior eu mostrei cientificamente para vocês, pelos gráficos de dispersão que a gente tem, que ainda não é o momento. O momento, muito pelo contrário, o momento é da gente ter muita cautela no que faz, muita cautela com as pessoas, os nossos irmãos que estão nos hospitais aí. Aproveitar para desejar os nossos sentimentos aqui de condolências, de respeito, infelizmente para alguns de pêsames, mas acima de tudo, todos devem demonstrar um profundo respeito por essas pessoas que nesse momento estão procurando os hospitais, que nesse momento estão contaminadas, que nesse momento estão numa sala entubada, sendo aguerridas e procurando sobreviver a esse momento. Nós mostramos o simulador de epidemias com os números suscetíveis, expostos, infectados, removidos, pacientes já recuperados, hospitalizados e fatalidades
na live anterior, é só vocês voltarem para assistir. Mas como vocês me pediram, nós vamos começar a fazer uma abordagem hoje específica para a área jurídica, que é a nossa especialidade aqui de direito internacional nesses 29 anos. Então vamos lá. Eu vou começar respondendo as perguntas de vocês, podem deixando no chat que eu vou responder na medida do possível. Professor, é verdade que o plano de saúde não pode atender durante a Covid-19? Tá, vamos para outra pergunta. Vai passando, filha, para mim respondendo logo, para tentar encaixar 8 perguntas em uma só resposta, tá? Para a gente objetivar aqui. O nosso público está aumentando muito, graças a Deus, obrigado, tá? Todos vocês que têm compartilhado aí. O nosso objetivo aqui, como eu sempre disse para vocês, é um objetivo científico, educacional e principalmente ajudar a sua família a sair desse momento. Tá? Salvar vidas, esse é o nosso objetivo principal, salvar vidas. Então vamos lá, pessoal. Bom, outra pergunta. O plano de saúde negou o atendimento. Eles podem fazer isso? Professor, como é que fica com relação aos planos de saúde que não atendem? Liguei no plano de saúde, negaram o atendimento, houve recusa de atendimento. Liguei no plano de saúde, falaram que não atende internação para o Covid-19. Meu plano de saúde é hospitalar, não poderia cobrir internação. Como é que fica a questão do plano ambulatorial, né? Ambulatorial, eles têm que aceitar a internação, por que não aceitaram o Covid-19? Ok, então vamos lá. Primeiro, tudo que nós vamos falar aqui, como eu sempre digo para vocês, é em tese. Por que em tese, professor? Porque cada caso no direito, ele requer uma análise individual. Nós não estamos aqui, como eu expliquei para vocês desde a primeira live, incentivando a judicialização. Eu sou um dos partícipes de movimentos com outros colegas da OAB, que a gente não deve judicializar qualquer briga de manga que caiu no quintal. Tá? E hoje, infelizmente, muitos brasileiros têm atuado esse tipo de posição. Então, a primeira proficiência que eu pediria para vocês, iniciativa o consumidor, nesse momento, ele é hipervulnerável no direito. Nós temos os canais que vocês devem procurar. Quais são esses canais? Eu vou detalhar na live de hoje. Procon, Ministério da Justiça, plataforma consumidor.gov. E vamos tentar negociar, falar, acordar com as operadoras, com os hospitais, com quem não está atendendo. Mas, acima de tudo, vamos evitar a judicialização. A judicialização é o último caminho que vocês devem evitar. Não só pelo momento, porque nesse momento a gente tem uma resolução do CNJ que é vigente e, portanto, suspende qualquer tipo de processo judicial até o fim agora de abril. Então, tudo que a gente for falar tem que ser tratado em caso específico. Vocês devem procurar, além dessas plataformas, em último caso, seu advogado aí de confiança, nosso colega, a defensoria, depende de qual grau você está nesse momento, tá? Mas, acima de tudo, as dúvidas que a gente vai responder aqui são dúvidas com cunho educacional. São dúvidas em tese. Cada caso precisa ser tratado como um caso específico, como tudo no direito, ok? Então vamos lá. Planos de saúde. Plano de saúde, ele é obrigado a lhe atender, mesmo durante a pandemia. Nesse momento, vigora o estado público de calamidade nacional. O direito coletivo, ele se sobressai ao direito individual. Nós temos uma resolução vigente. O plano de saúde, ele é obrigado a atender você por essa resolução da ANS, da qual a OAB teve uma participação muito efetiva aqui. Então, se você for analisar, eu posso abrir a resolução aqui para vocês, mas não vai fazer muito sentido, porque são temas muito jurídicos, eu vou responder sem me aprofundar muito no debate. A maioria das interpretações que os planos de saúde estão respondendo aí, pelo que eu vi aqui, pelo que vocês colocaram, é com relação ao conceito de que o rol da ANS, do seu plano, a Covid-19 não seria atendida, tá? Ou seja, pacientes com SARS-CoV-2 do grupo do coronavírus
Portanto, estariam fora do atendimento. Isso não é verdade. A resolução nos protege, tá? Protege como consumidor. Existe um princípio que é o princípio da hipervulnerabilidade. Nesse momento, vigora o Código de Defesa do Consumidor. Essa relação é uma relação que a gente chama de relação de consumo. Essa resolução da ANS, ela obriga que o plano de saúde atenda, principalmente, exames e internações com algumas ressalvas. Quais são essas ressalvas, professor? Primeiro, você tem que ter o encaminhamento médico. Ou seja, tem que ter uma receita lá do médico, tá? Então, tem que ter uma receita dele solicitando que você faça esse exame. Então, vamos supor, você precisa fazer um exame nesse momento, você está com uma suspeita de COVID, tem aqueles sintomas lá que a gente já comentou, né? Você está, de repente, com hiposmia. O que é hiposmia, professor? A gente já falou nas lives anteriores. É a perda de paladar e olfato. Ou você está sentindo muita dor de cabeça, sinusite, outros que vocês já viram nas lives anteriores lá. Então, você deve procurar o seu médico e ele vai lhe orientar. Agora, para isso, o plano tem que atender. Se houver, por parte do plano, uma tentativa de negativa desse atendimento, isso não é correto, tá? Eu encaro, inclusive, com uma negativa de litigância de má-fé, com a possibilidade de devolução em dobro. Isso aqui é uma discussão que muitos colegas aí sempre fazem. Só pode haver devolução em dobro se houver litigância de má-fé. Eu particularmente entendo que não. Eu acho que a partir do momento que o plano de saúde se negou a lhe atender e você fez o reembolso, pagou por aquele atendimento, ele já tem a obrigação de fazer a devolução em dobro, independente da prova da litigância de má-fé, tá? Por quê? Porque há uma resistência na realização desse exame. Normalmente eles vão alegar que não estão no rol, você prova que está no rol, porque a ANS já fez essa modificação, a resolução 453 vigente aí prova isso. Então não há por que haver essa negativa de tratamento. Isso aí também eu já falei anteriormente em lives anteriores. Se houver negativa de cobertura ou reajuste abusivo, tá, também são passíveis de enquadramento nessa mesma categoria. Por quê? Porque a relação do médico, ela é uma relação que tem um vínculo contratual com o plano. Então o plano não pode recusar, tá? Eu considero que esse laudo médico, ele já tem esse poder conclusivo, portanto, é o melhor resultado entre paciente e plano. Eu não tenho que ficar nessa relação circunstanciada aí, tá? O que mais que eles perguntaram aqui? Meu plano é ambulatorial. Tá, no caso de plano ambulatorial, você se mantém ao contratado. Ou seja, se o seu plano é ambulatorial, você só vai poder ter atendimento ambulatorial, tá? Você não vai poder ter atendimento hospitalar. Se o seu plano for hospitalar, o hospital é obrigado a lhe atender, o plano é obrigado a cobrir pela característica ambulatória. Então, você vai ter direito a ser internado normalmente. Se for ambulatorial, somente exames, tá? Não cobriria porque ele não é hospitalar. Essa resolução normativa 453 da ANS, ela, dentro do microsistema, que é o microsistema do direito que a gente chama, ela não pode ser superior ao Código de Defesa do Consumidor. Portanto, como regra jurídica, ela tem que atender ao interesse social. Nesse momento, a gente tem que ter muita cautela. Por quê? É um momento muito complicado para todas as áreas, tanto para a área médica, como para a área de engenharia, como para a área do direito. Você tem o CNJ suspendendo prazos, muito embora você consiga uma antecipação de tutela aí, porque os plantões estão funcionando, mesmo que virtuais, mas como nesse momento há falta de kits de teste, isso não pode caracterizar como recusa de atendimento. Então o plano tem que lhe atender. A falta de kit de teste, eu considero que é um problema do fornecedor. Nessa relação aí, você é a unidade mais vulnerável. Então, o fornecedor, ou seja, o hospital, o plano, eles têm que resolver isso aí. Não é com você. Além disso, se você for idoso, muitos que estão assistindo aqui são idosos, colocaram essa pergunta também.
você também está protegido pelo Estatuto do Idoso, tá? Que prevê que nesse momento o atendimento para você também tem que ser prioritário. Então você não pode jamais ter um atendimento negado pela operadora de saúde. Agora, reitero para que vocês entendam perfeitamente, tá? Primeiro, você tem que ter o encaminhamento médico. A resolução, ela está vigente, inclui, o plano de saúde é obrigado a lhe cobrar. Professor, posso fazer o exame pelo plano de saúde? Sim, claro. O plano de saúde tem que cobrar o seu exame, tá? Ele já foi incluído, o exame do Covid-19, já com o reagente que está lá, foi incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde. Portanto, ele é de cobertura obrigatória dos beneficiários de plano de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência. Essa medida já vale desde o dia 13 de março, quando foi publicada no Diário Oficial da União, ok? Em que caso deve ser feito o exame? O exame deverá ser feito nos casos em que houver indicação médica. Já falei sobre isso. O médico assistente deverá avaliar o paciente de acordo com o protocolo e as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde, a quem compete definir os casos enquadrados como suspeitos ou prováveis de doença pelo coronavírus, Covid-19, que terão direito ao teste. Nas situações em que o médico verificar que o exame é indicado, deverá orientar o paciente a procurar sua operadora para pedir indicação de um estabelecimento de saúde da rede, da operadora, apto à realização do teste. É preciso ficar atento, pois o conhecimento sobre a infecção pelo coronavírus ainda está em construção e os protocolos e diretrizes podem ser revistos a qualquer tempo. Caso suspeite que esteja infectado com coronavírus, como o beneficiário deve proceder? Como eu já falei aqui, cada operadora de plano de saúde definirá o melhor fluxo para atendimento de seus beneficiários. Portanto, a orientação é que o usuário que desconfie que está com coronavírus entre primeiramente em contato com a operadora, agenda lá, se informe sobre os locais de atendimento e aí, com a receita, vai para o hospital ou para o local que o plano indicar para você fazer o exame, tá? Os planos de saúde cobrem o tratamento dos problemas de saúde causados pelo coronavírus? Sim. Os planos de saúde já têm cobertura obrigatória para consultas, internações, terapias e exames, que podem ser empregados no tratamento de problemas causados pelo Covid-19. É importante esclarecer que o consumidor tem que estar atento à segmentação assistencial de seu plano. Se ele é ambulatorial, vai dar direito a consultas, exames e terapias. Se for hospitalar, dá direito à internação. Caso ainda tenha dúvidas, como o beneficiário do plano de saúde deve se informar? Deve sempre procurar informações e orientações junto à operadora de seu plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, está orientando as empresas para que disponibilizem seus portais na internet e dissemine através de seus canais de atendimento específicos para prestar esclarecimentos e informações sobre a doença aos seus usuários, ok? Então é isso. O exame é garantido, mas você tem que agendar antes, ok? Negaram o meu exame porque não havia kit de testes. O que fazer agora? Tá, a recusa a essa cobertura, eu considero que ela caracteriza a prática abusiva. Você pegar aí o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39 lá, é só ler as cláusulas 4 e 5, incisos 4 e 5, que você vai ver a parte de cláusula abusiva lá. Então, se o plano recusar, cabe essa caracterização de prática abusiva, tá? Mas sempre procurem debater sem judicializar. Procurem conversar com o plano, explicar. Não, eu assisti uma palestra, o professor me explicou isso, eu já olhei na regulamentação da ANS que ele colocou, ele me explicou. Eu só queria tentar resolver porque eu preciso ser atendido. Se não tiver jeito, aí sim, você consulta os PROCONs da sua cidade e procura o consumidor.gov.br, que é a plataforma nacional aí de reclamação. Professor, estou tendo muito aumento abusivo de preços aqui no Rio, tá? Com relação ao álcool gel e açúcar, que ele colocou também, né? Então vamos lá. Aumento abusivo de preço. Tá, isso a gente já recebeu também, convive, né? Nós que somos pais de família, todo mundo que está indo no supermercado está acompanhando isso aí. Bom, aumento abusivo de preço é manifestamente um ato ilícito. Está lá, né, no Código Civil, para quem quiser ver.
e caracteriza o abuso de direito também, artigo 927. A reparação é essencialmente, até porque nesse caso aí do açúcar, né, álcool gel também acaba participando, mas arroz, açúcar, se tratam de bens de necessidade básica. Então, caracteriza sim, tá? Manifestamente ato ilícito. E abuso de direito, artigo 927. Entraria também aí o artigo 187 do Código Civil lá, né? Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Doutor Luiz, gostaria de saber com relação à limitação de vendas. Fui no supermercado, mas só pude comprar um álcool gel. Isso é legal? Tá, com relação à limitação de vendas, o que que acontece? Aqui tem dois entendimentos. Pessoal, vocês estão vendo que a gente está fazendo tudo ao vivo, não tem pegadinha, não tem edição, a gente não consegue ler nada, todo mundo perguntando e participando ao vivo. Desculpem, mas eu prefiro fazer assim, sem montagem, sem nada, porque aí todo mundo cria uma credibilidade maior, que eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, tá? Então vão colocando as perguntas e a gente vai respondendo tudo ao vivo, que é melhor que fique assim, não tem edição não, tá? Vamos lá, com relação à pergunta, a última pergunta que foi da limitação, tá? A limitação de vendas, por exemplo, você chega lá no supermercado, tá escrito lá, só posso levar 2 álcool gel, só posso levar 3 óleo, 3 açúcar, 3 quilos de arroz. Ela é prevista sim, tá? Tem um artigo 9º aí, combinado com o Código de Defesa do Consumidor, que tem um que a gente chama de proteção dos vulneráveis. Essa proteção dos vulneráveis, ela é admitida em determinados casos, não são em todos os casos. Se houver informação prévia lá no supermercado, então está escrito lá uma plaquinha lá, né? Ó, só pode levar 3 litros de leite. Nesse momento de pandemia, eu considero que sim, tá? Eles podem fazer. Inclusive tem uma recomendação aí da Associação Brasileira, que eu li ontem, Associação Brasileira de Supermercados e Comércio, feita por um senador aí, que menciona o artigo 39 lá do Código de Defesa do Consumidor, inciso 1º. Ele só errou porque a área jurídica dele aí errou com relação ao inciso, tá? Não é o primeiro não. É o artigo 39 do CDC, mas caberia mais para o inciso 2º, tá? Ele solicitando que seja feita essa adoção para que as pessoas tenham limitação. Pode haver, nesse momento de pandemia, exclusivamente, especificamente, né, sem essa caracterização de querer descontextualizar, mas nesse momento de pandemia, caberia. Por quê? Porque você tem que proteger o todo e não o indivíduo. O direito coletivo prevê isso. Então, nesse momento de pandemia, os fornecedores podem colocar lá. Por quê? Para evitar, por exemplo, que um cara queira revender. Então ele olhou lá que o álcool gel lá está mais barato no supermercado, ele compra por 7 e quer vender por 17. Aí para evitar isso, pode haver a limitação sim, tá? Para esses casos. O que não pode haver, com relação ao aumento abusivo de preço que ele citou aqui, é essa situação do fornecedor que compra para aproveitar e ganhar e tirar lucro nesse momento dessa situação de pandemia. Isso aí não pode. Isso aí caracteriza um abuso também, principalmente porque nesse momento a gente tem que fazer o procedimento inverso. O procedimento é de generosidade, de solidariedade ao próximo, de respeito aos que estão passando por tudo isso. Então tem que haver um pouco de cautela também por parte de todos, para que a gente não entre nesse tipo de discussão, né? Será que é justo eu levar todos os álcool gel do supermercado enquanto meu irmão não tem nenhum lá? Será que é justo eu levar todos os 20 quilos de arroz que tem na prateleira e não deixar meu irmão do lado levar nenhum? Não é justo. Não é racional. Não é ilegal, mas não é moralmente aceitável, né? Pelo contrário, eu quero que o meu próximo tenha para o que comer. Todos nós temos que ter acesso a isso. Então, nesse momento, o sentimento é inverso. É um sentimento de fraternidade, de solidariedade. Nós temos que dividir. É melhor dividir todos e todos terem do que 3 ou 4 terem e o resto não ter. Tá? Então, vamos ser justos, vamos ser
cautelosos nesse momento, vamos ter esse princípio de fraternidade com o próximo também, tá? Bom, outra pergunta aqui. Professor, como é que ficam meus contratos de aluguéis? Sou pequeno empresário, valendo tudo, filha, pra gente ler tudo de uma vez? Dá só uma águazinha pro papai aqui rapidinho. Vamos lá. Muitas perguntas chegando com relação a cortar a minha energia, como que eu fico? Isso é um problema. É um problema principalmente para concessionária, tá? Qualquer tipo de corte de energia que houver aí na sua cidade é ilegal. Ele caracteriza, inclusive, reparação por dano moral e material. Está em desacordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa operadora não está cumprindo uma decisão judicial da 4ª Vara Federal aqui de Brasília, que obriga todos, não é só um estado não, são todos os estados. Corte de energia estão permanentemente proibidos. Não podem ser feitos. Se tiverem, pegue toda a documentação para encaminhar depois aí, porque é ilegal. Cortaram minha energia, eu vi sua palestra da live, na data tal, liguei lá, disseram que não vão ligar. Como que eu faço? Tá, se você já teve a energia cortada e você assistiu a live anterior, você ligou lá na operadora, disseram que não iam ligar para você, você vai ligar na ANEEL, no 0800 da ANEEL, vai registrar na consumidor.gov lá também, tá? E vai colocar para que todos sejam cientes da sua reclamação. Nesse momento, como você é o hipervulnerável nessa relação de consumo, nós estamos passando por um momento muito delicado. Tanto o mundo jurídico como o mundo médico está tendo muitos problemas nesse momento para resolver todas essas demandas. Mas você, como consumidor, não pode ser prejudicado. Então, não podem, de forma alguma, tá? Passar por isso que está acontecendo. Você não pode ter sua energia interrompida, tá? Você não pode ter, nesse momento, sua água interrompida. Você não pode ter seu serviço de telefonia cortado. E você não pode ter o seu serviço de gás, se ele for gás sem ser o botijão, tá? Gás encanado, cortado. Gás é uma situação específica. Tem algumas liminares que a gente está acompanhando aqui. A maioria dos estados no país inteiro não podem cortar, mas tem 2 estados aqui que estão aguardando liminar. Tudo isso que eu estou falando para vocês são baseado em decisões judiciais. Então, decisão judicial nesse momento, tem decisão judicial de antecipação de tutela, de liminar, que estão acontecendo. Mesmo com toda essa impossibilidade de atendimento presencial, as varas estão funcionando para casos de urgência. Então, nesses casos de água, né, energia elétrica e serviços de telefonia, não pode cortar. Isso aí é decisão no Brasil inteiro, não pode. A Associação das Operadoras entrou com recurso lá na vara tentando derrubar, conseguiram em um estado só, mas já foi retirada a liminar novamente. Então, vigora a decisão judicial, a sentença judicial atual é a que vigora. Ou seja, não pode cortar, ok? Então, se foi cortado, você vai ligar lá, vai dizer, olha, falei com o meu professor, está aqui o número da decisão judicial, eu pus essa decisão judicial lá no meu LinkedIn e no meu Facebook. É só você ir lá. Tem a cópia da decisão judicial lá. Você vai lá no Facebook, lá, imprime direitinho. Está aqui a decisão judicial da 4ª Vara de Brasília. Obriga que vocês venham ligar a minha energia elétrica aqui. Liga na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, pega o protocolo, tudo direitinho. Guarda com você aí, que eles vão ligar sim. Eles têm a obrigação de ligar, tá? Qualquer coisa a gente faz a denúncia aqui direto na vara aqui, para que a juíza saiba que uma decisão judicial dela tem um estado ou outro aí que não está cumprindo. Quando há uma decisão judicial dessa, essa decisão é enviada para todas as operadoras. Então, se você está aí no Maranhão, se você está no Rio, em São Paulo, Pernambuco, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde você estiver, a sentença ela é recebida pela concessionária aí. A concessionária tem a obrigação de cumprir a sentença. Tá?
não queremos imaginar que nesse caso aí eles não estão cumprindo a sentença. Porque se eles não tiverem, a multa é violenta, além das outras possibilidades que tem previstas em lei, tá? As outras penalidades que tem previstas em lei lá para não cumprimento de uma decisão judicial dessa. Professor, cortaram minha água. Isso aqui podem pegar e reclamar, tá? Você está amparado legalmente. Não podem cortar nem sua água, nem sua energia, nem sua internet. Você está amparado legalmente. Tá? A OAB fez um trabalho aqui brilhante, os tribunais estão fazendo esse trabalho, tem muitos colegas nossos aqui trabalhando nessa área aí. Isso não pode acontecer. Então é só você pegar e ligar lá e solicitar. Tá? Professor, eu tenho um contrato de aluguel, não sei como vou pagar, porque não estou recebendo. Tá com tudo parado, mercado, como é que eu faço? Tá bom. Isso aqui também é previsto, tá? Nesse momento, vigora para esses tipos de contratos de aluguéis, para qualquer contrato que você tenha aí, a máxima, a recomendação que eu lhe dou nesse momento é, tanto se você estiver de um lado, como se você estiver do outro. Tá? Se você estiver do lado como consumidor, vigora o princípio da hipervulnerabilidade. Se você estiver no outro lado do empresário, também tem os seus direitos lá. E no meio disso tudo, nós temos o governo que está passando por essa situação muito complicada para todos nós. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo contaminadas, o governo decretou o fechamento de algumas localidades, o comércio está parado. Então, nesse momento, a principal recomendação que eu dou para todos, em qualquer das situações, é cautela. Contrato no direito, isso aí qualquer aluno nosso aí desde o primeiro semestre sabe disso. Contrato no direito foi feito para ser cumprido. Regra número 1. Tá? Por isso que a gente tem lá no artigo 6º do Código Civil o direito básico à revisão contratual. Por quê, professor? Porque cabe lá o uso superveniente, que a gente chama, né? Mas nesse caso, nós temos uma imprevisibilidade. Nós temos o quê? Nós podemos estar discutindo aí onerosidade excessiva, dentro da teoria da improvisação, nesse momento. Mas poderíamos estar discutindo aí para os contratos entre pessoas jurídicas o desequilíbrio econômico-financeiro, né? Alteração da base obsessiva aí do negócio, né? Ou seja, é o que é caracterizado por alguns bancos que já estão começando a oferecer aí, né? 90 dias, 60 dias de congelamento das taxas, tá? Isso aí o direito prevê. Nós entramos com uma ação civil pública aí com relação ao dinheiro do fundo eleitoral. Isso aí eu comentei para vocês na terceira live nossa. No momento que nós entramos lá, nós ganhamos a primeira liminar, eles recorreram, ganhamos na segunda vez agora. Esse dinheiro, esses 4 bilhões aí, que seriam utilizados pelos políticos, a gente está nessa ação civil pública, foi proposto, e vocês podem participar, podem assinar a petição lá, é muito importante que vocês participem disso, para que esse dinheiro fosse exatamente nesse momento separado disso aí e deixado para combate ao Covid-19, para ajudar para essas pessoas que estão tendo dificuldade em receber dinheiro. Estão chegando muitas perguntas aqui com relação a isso. 12º dia ainda não recebi porque meu CPF está cancelado, não sei o que. Olha, isso aqui já tem normatização. CPF, ele não precisa estar regularizado para que você receba, tá? A OAB entrou solicitando, nós ganhamos em primeira instância, e você não precisa estar com o CPF regular para receber o seu benefício. O benefício social, ele é específico para a sua situação nesse momento de hipervulnerabilidade. Você tem que ser o primeiro nessa cadeia agora. Então, nós temos um momento em que essas pessoas precisam ser sustentadas, precisam ser alimentadas, é um princípio da dignidade da pessoa humana. A prioridade agora não é o governo pagar juros da dívida, pagar outras obrigações que ele tem, não. A obrigação agora é assistir você que está precisando e está parado em casa. E mesmo os que não estão parados em casa, que dependendo do tipo de serviço, às vezes tem que sair eventualmente, eu recomendo que você faça isso de máscara, como eu falei desde a primeira live. Nós orientais, né?
quando fomos lá para fora, os orientais, aprendemos muito com os orientais com relação a isso. Lá se usa máscara desde a SARS, da MERS. Aqui no Brasil não é comum, muitas pessoas não usam. Então, vai ter que passar a usar. Tá? É obrigatório o uso de máscara, você tem que usar. Eu vou falar nisso na próxima live para vocês. Já falei nas lives anteriores, o vírus da Covid-19, ele é transmitido pelo ar. Então, se você tiver 1,8 metros de distância de uma outra pessoa e ela falar ou respirar, você já está recebendo a partícula Doppler, que a gente chama lá em Harvard. Você já está recebendo a contaminação, a partícula já está sendo transmitida para você. Então você obrigatoriamente tem que usar máscara. É uma questão de saúde pública, não é uma questão de ideologia não, tá? Tem algumas pessoas aqui que estão entrando aqui com coisa de partido político. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão não, tá? A gente está aqui num debate bem amistoso, como eu sempre fiz em todas as minhas lives. A minha obrigação aqui é salvar vidas, então eu vou estar discutindo sempre com um debate de alto nível. Para essas pessoas negacionistas, eu suponho que vocês assistem as outras lives anteriores e leiam um pouco mais. Observem as outras mídias, já que vocês estão citando aqui que é só a Globo, não sei o quê. Não é só a Globo não, tá, pessoal? Qualquer emissora que você olhar aí, ela vai falar o que está acontecendo no mundo. Tem algumas coisas que a Globo faz que eu não recomendo, mas nesse momento eu tenho que dizer a verdade para vocês. Tá? Não é só a Globo não, tá? Qualquer emissora que você entrar aí hoje, ela está mostrando a verdade. Agora, essa verdade, cabe a cada um querer entender o que está acontecendo. Então, deixe de ser negacionista e vai observar o que está acontecendo. Se você observar o que está acontecendo, você vai ver pessoas sendo enterradas em valas, e são muitas valas. Você vai perceber, e abrindo em qualquer outra emissora aí, né? A não ser aquela de determinados pastores que estão recebendo dinheiro por isso. E pode ser que realmente eles não mostrem muito, porque lá o interesse é outro. Mas qualquer veículo de comunicação aí que você olhar, não só aqui no Brasil, você pode pesquisar em qualquer lugar do mundo, ele vai mostrar para você um mundo diferente desse que você está se negando a acreditar. É só você olhar nas nossas lives anteriores que você vai entender o que eu estou falando. Vai lá, pega as lives anteriores, vai assistir, que você vai ver que a situação está muito complicada. Pessoas estão morrendo, tá? Acabou de chegar outra pergunta aqui sobre a China. Já vou falar sobre isso aí também, tá? Uma história de gelo seco, já vou falar sobre isso também. Me lembre aqui para me falar, porque é muita coisa chegando ao mesmo tempo, é tudo ao vivo. Vamos lá. Então, para a gente concluir o raciocínio, tá? Eu não vou entrar na esfera política, se você é petista, se você é eleitor do Bolsonaro, se você é eleitor do Ciro, se você é eleitor do Witzel, do Dória, enfim, não vou entrar nesse aspecto não. Eu só quero que você pesquise o que está acontecendo com o mundo. É só você assistir nossas lives aqui desde a primeira, que começou em janeiro. Eu já alertava o mundo quando eu estava na China e comecei a ver o que vocês ainda nem começaram a ver aqui no Brasil. Isso aí que está acontecendo agora, essas 3.100 mortes e mais de 49 mil nesse momento de pessoas contaminadas, isso aí é só o começo do que vocês vão ver. O que eu vi lá foi muito pior, tá? E a minha intenção é exatamente essa, é proteger. Eu tenho familiares que nesse momento eu estou aqui, a gente vai dar o quê? Meia-noite. E nesse horário eu tenho familiares que estão com suspeita. Eu parei de atender essas pessoas para vir aqui fazer a live com vocês, como eu sempre faço semanalmente, com o intuito de salvar a sua vida. Mesmo para você que está negando a acreditar o que está acontecendo. A minha obrigação como cidadão, como profissional, independente da área em que eu esteja, é uma preocupação como cidadão, tá? De salvar a sua vida. E eu estou cumprindo com a minha obrigação. A minha obrigação cristã é salvar o maior número de pessoas possíveis. Eu também estou cumprindo com isso. Mesmo que você se negue a acreditar o horror que a gente vai começar a viver. Não é paranoia, não é exagero, tá? Aqui a gente não recebe dinheiro de ninguém, não tem nenhuma instituição que patrocine o canal. Eu não sou patrocinado por ninguém, porque nunca quis. Eu trabalhei nas 50 maiores empresas do mundo nesses 30 anos. Eu vim da IBM, da Vale, depois eu fui trabalhar
depois da Vale, na Compaq. Depois da Compaq eu fui trabalhar na Nova Data. Depois da Nova Data eu fui trabalhar na Intel. Depois da Intel eu fui trabalhar na Landesk. Depois na Premier. Depois na BYD. E tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu fiz, eu passei por MIT, por Harvard, por Stanford, pela USP, pelo ITA, pelo UNB. Só você olhar no LinkedIn lá o que eu já passei na minha vida. Sou pai de 7 filhos, todas as palestras que eu dou aqui, meus filhos assistem, minhas filhas assistem. Eles transmitem para os colegas deles nas faculdades. Tenho alunos aqui há 20 anos que me assistem. Então, longe de querer ser dono da verdade. Na engenharia, da qual eu sou doutor na área, engenharia eletrônica e ciências de dados, ciências da computação, estudei inteligência artificial, gerenciamento de projetos, é só você olhar lá que você vai ver tudo que eu fiz. Eu participei dos maiores projetos no Brasil nessa área. Mas todo dia eu estou aprendendo, eu tenho a humildade de estar aprendendo com todas as pessoas. Depois fui estudar Direito, tá? E o Direito Internacional me ensinou isso, a gente não pode ter a verdade absoluta, a gente sempre tem que estar debatendo. E essas pós que eu fiz agora em Harvard, na Harvard Medical School, na área de medicina, em Harvard também, me ensinaram bastante. E eu estou sempre aprendendo, eu acho que a gente tem que ter esse conceito, né? Já tem um monte de coisa também. Você pode entrar lá e pode ver, se você nunca foi meu aluno, é só entrar lá e ver. Mas é o que eu quero lhe dizer, eu não vou conseguir lhe convencer, tá? Se você é negacionista e acha que isso aí é uma coisa da extrema esquerda, dos comunistas ou da extrema direita, como alguns acham, né? Não é. Você está errado. Isso é medicina. Isso é ciência. O que eu estou falando para vocês aqui é direito internacional. O que eu mostro nas minhas lives aqui são evidências. Tudo que a gente está mostrando aqui para vocês é científico. Esses gráficos aqui, eles refletem pessoas que estão nesse momento no Maranhão. Olha aí, o gráfico subindo. Que estão nesse momento no Pará. Tá aqui o gráfico online. Que estão nesse momento em São Paulo. Que estão nesse momento no Amazonas, onde vocês acompanharam aí velórios sendo feitos e não tem espaço para colocar caminhão frigorífico da quantidade de pessoas que estão morrendo no Amazonas. E enquanto você está preocupado em WhatsApp, em Vibe aí discutindo em chat, coisa de políticos, muitas e muitas famílias estão enterrando seus familiares. Enquanto vocês estão na casa de vocês discutindo ideias, xingando uns nos outros nos grupos aí, inclusive teve uns que botaram umas coisas lá, professor, o senhor defende os chineses, o senhor é comunista. O que eu quero dizer para vocês, não sigam o canal, tá? Eu não preciso de visualizadores aqui não. Eu não preciso que você siga meu canal, não preciso que você vá lá no LinkedIn, no Facebook. Não, eu preciso ajudar o maior número de pessoas possíveis que queiram ser ajudadas. Se você acha que essas pessoas não estão morrendo, que elas não merecem esse tipo de trabalho social, esse tipo de transmissibilidade de conhecimento, de proficiência técnica no momento de hipervulnerabilidade, pode fazer outra coisa. Pode continuar jogando na Dark Web aí, como muitos de vocês fazem. Inclusive, eu vou responder essa pergunta que acabou de chegar aqui. Professor, é verdade que uma chinesa jogou no gelo seco lá no laboratório de Wuhan para espalhar morte entre as pessoas e criar uma arma biológica? É incrível como vocês conseguem fazer uma pergunta com tanta característica de inverdade. Eu fui pegar isso aqui para olhar e vamos lá. Fui pegar para olhar. Tudo que vocês perguntam eu vou atrás. Vamos lá. Aí tem uma matéria de um jornal americano que ela mostra um cara que tem uma foto retirada de um vazamento de dados do Wikileaks lá. E eu fui investigar o vazamento, né? A gente que trabalha com essa parte de cibersegurança aí há mais de 30 anos, a coisa mais fácil do mundo é invadir qualquer servidor na hora que quiser, com qualquer ferramenta de VPN aí,
Apesar de que isso não é legal e eu não recomendo nenhum de vocês a fazerem isso. Mas o que acontece? Eles invadiram lá o laboratório de Wuhan, na China, né, muitos militares americanos, e pegaram os e-mails vazados de 2016. E esses e-mails, tá aqui o vídeo lá, vamos mostrar o vídeo direitinho para que vocês vejam e concluam o raciocínio. Vamos lá, aí tem o Trump falando, ele mostra aqui, e mostra o outro general, né, o Mark Milley. O Mark Milley nunca gostou dos chineses, né. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, pegaram os e-mails lá de vazamento do laboratório de Wuhan e fizeram uma montagem, com uma montagem mal feita. Eles não entendem mandarim, então eles pegaram lá e fizeram uma montagem mal feita. Quem entende mandarim aí, quem conviveu com os chineses, né, quem realmente esteve lá na China, sabe que essas coisas aí não demoram muito tempo, porque chega uma outra pessoa que estudou um pouquinho mais, pega e vê que é tudo mentira. Então eles pegaram o vazamento realmente houve agora, tá? No laboratório de Wuhan. Só que os e-mails que eles estão se referindo lá, aos servidores que foram arquivados com o vazamento, tem umas pastas lá de archive que a gente chama, o cara pega dos Twitter da época lá e tal. Aí eles pegaram esses e-mails, quebraram o sigilo telemático ilegalmente, invadiram lá, pegaram isso aí tudo e fizeram uma junção com uma montagem em cima de uma declaração dessa médica, né? E em cima dessa declaração disseram que ela tinha jogado um saco de gelo seco numa estação de metrô lá em Wuhan, e nesse saco estariam os elementos de uma arma biológica, aquelas coisas malucas lá, que essas teorias conspiratórias são loucas para que aconteçam, né? Mas que na evidência científica, quando você vai atrás, não tem nada disso. Primeiro, pessoal, que vocês devem, pessoal que fica investigando essas teorias conspiratórias aí, de extrema direita, de extrema esquerda, comunista, não sei o quê, vão atrás da ciência, vão atrás da investigação técnica, científica. Olha, é muito melhor você estudar do que ficar plantando esses fake news aí, correndo atrás desses grupos de fake news, de libertatório, não sei o quê. Isso aí não demora muito, porque chega alguém que conhece, vai lá e mostra que você está errado. Que não tem evidência científica nenhuma. Pegaram os e-mails, fizeram uma montagem, fizeram uma coisa no direito que é ilegal, fizeram uma falsificação de um documento de um laboratório para expor em público como se eles tivessem criado uma arma biológica. Como é que eu vou criar uma arma biológica? Eu não vou nem entrar nos trâmites da área de medicina, de engenharia, de direito, não. Vamos aqui só vamos fazer uma retrospectiva bem rápida. Para que eu vou criar uma arma biológica se a minha própria família foi contaminada, como aconteceram com alguns desses médicos que estão lá no laboratório de Wuhan e que tiveram familiares mortos e contaminados também com essa história toda? Para que a China iria criar uma arma biológica para os americanos, se na própria China, o estudo agora, recente, mostra que eles estão com 83 mil casos? Só que eu vou falar disso para vocês na próxima live. Esse protocolo, quando eles fizeram esses 83 mil casos aqui, tá? Vamos lá, China, eu sempre mostro para vocês em todas as lives para a gente ter a informação correta. Então a China nesse momento, 82.798, nem 83 mil não chegou, me desculpem, tá? Teve 10 casos novos hoje aqui. Esses casos aqui, eles poderiam serem 5 vezes maior. Poderiam? Poderiam. Você tem razão. As pessoas que me perguntam aqui, pessoal, você ouviu o relatório hoje que chegou? Sim, mas não é que a China tenha escondido, não. É que a China que esconde realmente, em alguns casos, eles erram. Em alguns casos eles erram, em alguns casos o Partido Comunista influencia, vocês têm razão. Mas não nesse caso. Esses 5 casos que eles estão falando, que esse número aqui poderia ser 5 vezes maior, refere-se ao tipo de protocolo científico que era adotado. Então o protocolo era um pouco menos seletivo. Talvez se fosse hoje, esse número pudesse ser 5 vezes maior. Muito embora, que eu sempre digo para vocês, ainda assim o que a China fez, e agora sim tem que ser elogiado, foi a maior operação de guerra médica estratégica da história, tá? Da história mundial. Nenhum país fez o que a China fez em Wuhan.
A China conseguiu separar em Wuhan e evitar que esses casos fossem transmitidos para Guangzhou, do lado, Xangai, Pequim, Shenzhen. Ou seja, eles conseguiram controlar somente na província de Hubei. Isso é que os outros países deveriam ter feito também. Foi isso que eu pedi para que o Brasil fizesse desde janeiro. Isolasse, para que o vírus não se alastrasse. Foi isso que eu falei que os Estados Unidos teriam que ter feito quando ainda estava com 20 mil casos. E muitos que estão aqui na live me perguntaram, professor, será que os Estados Unidos vai chegar realmente em 100 mil casos, como o senhor está falando? Tá aí, ó, a previsão que eu dei. Na primeira vez que eu fiz a predição, que eu coloquei aqui do Imperial College, eu fui o primeiro a fazer isso. Depois que outros fizeram, que foi que me disseram, professor, o senhor está maluco, o senhor está alarmando, não vai ter 1 milhão de casos. Ah, é? O que os Estados Unidos têm aqui? 878 mil casos, amigão, com 30 mil diariamente, como eu falei para vocês. Já tem 49 mil mortos. Isso aqui, como eu falei para vocês, já tem uma similaridade com a gripe espanhola. Nem a gripe espanhola teve essa quantidade de casos aqui diários. Isso já é mais alarmante do que a gripe espanhola, que eu expliquei para vocês nas outras lives que seria a gripe americana, porque foram os americanos que criaram, foi lá no Kansas, né? Na Primeira Guerra Mundial, eu expliquei tudo isso aqui. Só você olhar na live anterior lá que você vai entender. Falei para vocês sobre The Great Influenza, que é o livro que explica tudo isso. O próprio médico americano que confirma que o vírus saiu lá dos Estados Unidos e não da Espanha. Mas como os espanhóis faziam a maior preocupação, a maior transmissão, a imprensa espanhola acabou criando esse nome, né? Entre aspas. Por isso que não é bom a gente chamar vírus chinês, como não é bom chamar o vírus da Zika de vírus brasileiro, não. Não vamos por isso aí. Isso aí é preconceito, isso aí sim é crime. É xenofobia, não vão por isso. Vamos pelo que a gente tem que se preocupar, é com relação à prevenção. Tirem os bons exemplos nesse momento. Qual é o bom exemplo que a gente tem que aprender com a China? Eles controlaram. Nós não estamos controlando. Nós continuamos saindo, nós continuamos abrindo comércio, nós continuamos aplaudindo shopping abrir com todo mundo em aglomeração. Isso está certo? Eu vou deixar a resposta para vocês. Não vou entrar nesse mérito, não. Eu acho que todos aqui têm maturidade para entender o que eu estou falando. Nós não poderíamos estar abrindo nesse momento comércio nenhum, até porque não tem clima, não vai ter consumo. Você vai abrir seu comércio lá, eu também sou microempreendedor, sou pai de família, eu sei o que vocês estão passando. Vai adiantar você abrir um comércio se não tem consumidor para ir? Eles vão ficar abertos lá no shopping deles lá, uma semana e depois vão chegar à conclusão que não precisava ter aberto, porque não tem cliente para comprar, não tem clima. Isso tem um estudo científico, eu mostrei na live aqui, na terceira live que mostrei para vocês. O estudo científico do grau de psicologia nas pessoas no momento de pandemia, como teve em 1918 lá, na gripe espanhola. Não adianta você querer abrir comércio se não tem um clima. As pessoas não estão psicologicamente preparadas para comprar nada, para consumir nada. Nesse momento está todo mundo preocupado em salvar vidas. Não tem que estar discutindo a abertura de comércio. E a economia vai se pegar esses milhões e milhões que tem lá das nossas reservas cambiais e aplicar no povo nesse momento. Não em juros de dívida, não nessa cambada de político que recebe benefício, não nessa montanha de benefícios que tem aí. Começa a cortar salário, congelar, tirar benefício e se preocupem com o povo. O povo é a categoria que tem a hipervulnerabilidade nesse momento. Nós precisamos salvar vidas. Não vai adiantar você salvar a economia da sua empresa se você está morto. Essa é a verdade. Né? Então, vamos ser condizentes com a realidade. Vocês precisam salvar vidas. Me ajudem a salvar vidas. Se inscrevam no canal, indiquem para um amigo de vocês. Aqui a gente não ganha nada não, tá? O trabalho aqui é o mesmo que vocês estão tendo. É um trabalho de conscientização. Então, vamos ajudar a salvar vidas. É o que a gente tem que fazer nesse momento. Não pode sair de casa, não saiam de casa, não vão nessa das pessoas que estão estimulando vocês a saírem de casa, não saiam. Mas a gente não sabe a realidade, de repente tem uma ou outra que precisa sair para fazer alguma coisa, precisa ter um trabalho que ainda não recebeu o seu benefício. Sai, vai de máscara, cumpre o protocolo, tá aqui nas nossas lives anteriores, volta aí e assiste. Existe um protocolo de saída. Você não pode entrar em casa com o mesmo sapato que você entrou, não pode entrar com a mesma roupa que você entrou, separa tudo lá na entrada, lava. O vírus, já expliquei nas lives anteriores, ele é 300 mil vezes menor que um fio de cabelo seu. Ele transmite pelo ar. Na próxima live eu vou trazer um estudo científico de Harvard aqui que eu peguei,
junto com Stanford e MIT, para falar de vocês sobre contágio em aerossocialização. Ele transmite até 4 metros pelo ar. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Não sai, mas se tiver que sair, volta logo, cuida, controla, tá? Eu tô com uma irmã com suspeita. Sabe quantas vezes ela saiu? Nos 30 dias de confinamento? Uma única vez. Para ir no supermercado, 7 horas da manhã, não tinha ninguém no supermercado, foi com a esposa e se contaminou. Agora imagina quem está saindo toda hora. Você está trazendo vírus para dentro da sua família. E eu já expliquei para vocês isso em lives anteriores. Ah, professor, eu estou bem, não estou sentindo nada. Não, você não vai sentir nada. Do 1º ao 7º dia você não sente nada. A partir do 7º dia você começa a sentir. Fica incubado até 14 dias. Mas durante esse período você já está fazendo a transmissão assintomática. Você já está transmitindo o vírus para outras pessoas da sua casa. E se você ficar doente e as outras pessoas ficarem doentes, quem vai cuidar da sua família? Gente, é muito sério. As pessoas que estão morrendo nos hospitais, os familiares não podem enterrar. Existe um protocolo. Existe um nível de radiação lá. Existe um protocolo que os médicos não podem sequer chegar perto do corpo. Os coveiros têm que trabalhar com material completamente preparado para que aquele enterro seja feito numa outra área. Não pode ter contato familiar. Você não vai conseguir nem se despedir do seu próximo. Então para com isso. Tá? Se você é negacionista, assiste até o final, volta nas minhas outras lives, vê o estudo que a gente fez lá. São estudos científicos detalhados, eu passei 2 semanas fazendo. Não é achismo, não é ideologia política. Não vão pensar como alguns políticos estão pensando, como esse pessoal aí do Tazuquistão. Não, eu tomo vodka e passe e mato o vírus. Não, gente, o vírus tem consequência inclusive neurológica. A gente está estudando isso aqui em Harvard. Estuda toda hora artigo científico chegando. Eu ia mostrar isso aqui para vocês na próxima live, mas eu vou mostrar só um pouquinho agora para vocês terem uma ideia. Como é tudo ao vivo, é bom porque a gente vai mostrando tudo ao vivo. Essa é uma das professoras nossas lá em Harvard, tá? A doutora Susan Wilcox. E uma das coisas que a gente aprendeu lá é com relação ao estudo do vírus, utilizando equipamentos mecânicos de ventilação. Isso é uma asma, tá? Então você vê como que ele provoca. Isso aí é com relação ao estudo dentro de um organismo humano na parte de problemas respiratórios. Nós já estamos estudando a parte de problema neurológico, tá? Isso é um pulmão de uma pessoa infectada, tá? Eu só posso mostrar um pedacinho devido ao horário, tá? E o air trapping eu vou comentar com vocês na próxima live mais detalhado. Mas enfim, aí está o respirador, nosso projeto de conclusão. A entrega de um respirador, a gente quer fazer isso para entregar para os hospitais públicos, tá? Um respirador brasileiro com inteligência artificial e de baixo custo, para que os hospitais tenham, porque nesse momento o principal problema é com relação à respiração, o oxigênio você perde com a COVID, tá? E aí são todos os procedimentos de PIP, pressão, enfim, o que eu quero dizer para vocês é, fiquem em casa, tá? Se proteja. Tem muitas perguntas chegando aqui, ainda na área de direito, com relação à revisão contratual, bancos, tá? Banco, já falei para vocês, são 90 dias que eles têm que dar. Não é porque o banco é bonzinho, não. É porque o banco está prevendo que, se ele não der, você vai quebrar e aí você não vai ter como pagar nada. Então, isso aqui é uma obrigação que a OAB conseguiu também, tá? O banco tem que cumprir, sim, com esse prazo. Bom, tem outras perguntas aqui relacionadas ao... Também a parte de contrato, como é que fica meu contrato de aluguel, usa a teoria da improvisação lá, tá? A gente vai falar na próxima live dessas outras teorias por causa do prazo aqui, que a gente já está bem avançado já, tá? Mas acima de tudo, tenham muito cuidado, tá? A gente vai fazer nessa próxima live um detalhamento maior com relação a essa parte jurídica e também essa parte de contágio por aerossol, tá? Vamos falar um pouquinho mais dessas outras resoluções. E sempre lembrando disso, evitem judicializar, vão nos PROCON, nos consumidores, mas evitem judicializar, tá bom? Cada caso é um caso, tem que ser tratado específico, encaminhe para os advogados aí, para a defensoria, tá?
e tratem caso a caso, procurando evitar a judicialização, procurando conversar. Tá bom, meus amores? Muito obrigado mais uma vez, já passa de 1h da manhã. Eu vou continuar respondendo para vocês aqui, podem deixar as perguntas aí. Fiquem com Deus e continuamos na próxima live. Forte abraço, paz e bem.